Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Aqui quem fala é o professor Tiago Holanda e você hoje vai ter uma aula rápida sobre um tema muito importante da economia, está dentro do sistema de câmbio, e a gente vai falar sobre paridade do poder de compra. No que consiste a paridade do poder de compra e como ela influencia o pensamento econômico a respeito das trocas comerciais. Vamos começar. Quando a unidade, o que é a paridade do poder de compra? Quando uma unidade da moeda nacional é capaz, quanto uma unidade da moeda nacional é capaz de comprar a mesma quantidade de bens no país ou no exterior. A gente sabe que as diferentes nações possuem taxas, suas próprias moedas, e essas moedas possuem valores diferenciados. E é muito importante a gente entender como é que funciona a relação entre as moedas. E o estudo da taxa de câmbio, que a gente já viu um vídeo a respeito disso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é muito importante dentro desse contexto, identificar como funciona o relacionamento entre as diversas moedas. E dentro desse contexto de estudo é onde se localiza a paridade do poder de compra. Para tanto, deixa eu explicar aqui para vocês rapidamente sobre o que é a lei do preço único. A lei do preço único diz que produtos homogêneos devem ter os mesmos custos de produção em diferentes mercados, expressos na mesma moeda. Se isso não ocorre, ou seja, se esses produtos não têm esses mesmos custos, então está havendo algum tipo de intervenção, e essa intervenção está causando distorções na economia. Intervenções do tipo barreiras tarifárias, subsídios governamentais, e essas interferências no mercado estão afetando o equilíbrio e fazendo com que os produtos não possuam, então, o mesmo custo. Então, a ideia da paridade do poder de compra é entender o preço dos produtos comprados em lugares diferentes, é entender o custo desses produtos e como é que ocorre as transações entre eles, onde os produtos são mais caros, onde eles são mais baratos. A ideia por trás desse estudo é esse. E dentro disso, né, a gente conhece um índice bem famoso entre os estudantes de economia internacional, que é o índice Big Mac. É bem interessante esse conceito, né? Porque existe esse índice Big Mac? Bem, se você parar para pensar, o Big Mac é um produto que é comercializado em praticamente todos os países do mundo. É uma mercadoria padrão, homogênea, que está presente na gigantesca maioria dos países. E isso faz com que ele seja um produto que a gente possa utilizar para facilmente comparar o valor que ele tem nos diversos locais. Deixa eu fazer uma leitura desse parágrafo que eu encontrei nessa fonte aqui e eu achei interessante trazer para enriquecer aí a nossa aula, tá? O indicador econômico, o índice Big Mac é um indicador econômico calculado a partir do valor do famoso lanche da rede de fast food McDonald's. O sanduíche é utilizado para compor uma fórmula que mede o poder de compra de determinada moeda. Né? Através do preço do produto, a gente consegue entender o valor daquela moeda, se ela vai ser mais cara, se ela vai valer mais ou se vai valer menos. E continuando a leitura, esse índice é baseado na teoria da paridade do poder de compra. Esse parâmetro é muito utilizado para fazer comparações internacionais. Isso porque relaciona o poder aquisitivo de um cidadão com o custo de vida local. Ou seja, utilizando a fórmula do índice Big Mac, você consegue saber se uma moeda de um país árabe, por exemplo, está valendo mais ou menos do que o dólar, né, por assim dizer, através da comparação desse índice. E o resultado dele vai exatamente fornecer essa informação. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Portanto, a paridade do poder de compra ela nos dá aqui essa relação interessante que existe entre os preços e as moedas. Olha só, o preço, né, o preço do produto qualquer, né, no caso ali no slide anterior era Big Mac, mas aqui a gente vai botar como um produto qualquer. No Brasil, aqui eu vou utilizar a paridade de poder de compra, utilizando como exemplo o Brasil e Estados Unidos, ok? Só para fins didáticos, isso aqui pode ser aplicado a qualquer outro país. Então, esse valor aqui, né, é o preço do produto
No Brasil é expresso em reais. Ah, esse aqui, perdão pessoal, deixa eu só consertar aqui esse valor que não ficou correto, tá? Pronto, que é preço nos Estados Unidos, isso, perdão aí pela confusão aqui, tá? Então aqui é o preço nos Estados Unidos, pronto, agora está correto. É o preço do produto nos Estados Unidos expresso em reais. O E, né, é a taxa de câmbio nominal, e esse valor aqui, esse termo, é o preço do produto nos Estados Unidos em dólar. Ok, professor, como é que funciona aí essa medição? Como é que funciona? Como é que eu posso calcular esse tipo de situação? Vamos lá, vamos tentar entender aqui como é que a gente pode calcular isso. Bem, eu tenho um iPhone no Brasil, valores fictícios, tá? O iPhone no Brasil em reais é 6 mil. 6 mil. O iPhone nos Estados Unidos é 2.500 dólares. Bem, esse aqui eu tenho que calcular aí o E, né? Taxa de câmbio nominal. E aí eu vou fazer 6 mil dividido por 2.500. Se você fizer as contas, você vai encontrar o valor 2,4. O que esse 2,4 significa? Significa que para esses dois produtos custarem, terem o mesmo valor, mesmo que expresso em moedas diferentes, aqui é 6 mil e aqui é 2 mil, mas a gente pode dizer que nenhum deles vai ser mais barato ou mais caro que o outro se o câmbio nominal for esse aqui. Você está me entendendo? Eu vou repetir. Se o câmbio nominal for 2,4, ou seja, se para cada $1 equivaler 2,4 reais, se a gente tiver essa taxa de câmbio, então esses dois produtos aqui, eles têm o mesmo valor. Um indivíduo com as mesmas riquezas num país e em outro, com o mesmo nível de moeda, ele vai praticamente estar comprando o produto pelo mesmo preço. Nenhum deles vai ser mais caro ou mais barato que o outro. Professor, mas para isso tem que ser esse valor a taxa de câmbio? Sim, tem que ser esse valor. E se não for? Bem, se não for, se a taxa de câmbio for inferior a 2,4, então o produto americano será mais barato que o brasileiro. E se a taxa de câmbio for superior a 2,4, significa que o produto brasileiro será mais barato que o americano. Ok? E geralmente é isso que acontece, né? A gente nunca encontra aí um valor exato que barateie, porque existem diversos outros fatores na economia, né? Produtividade, enfim. A teoria pura nos mostra que existe essa relação, mas na prática a gente entende que existem diversos fatores aí por trás da produção que faz com que os custos sejam diferentes entre as diferentes os custos não sejam os mesmos entre as diferentes nações. Ok, vamos continuar. Temos também a versão absoluta, né? Entenda, nos slides anteriores a gente viu em relação, né, a um produto específico. A gente utilizou, por exemplo, o iPhone, mas a gente pode trabalhar com o nível geral de preços, ou seja, quando a gente não utiliza nenhum produto em específico, quando a gente não utiliza nenhum produto para exemplificar, nós podemos pegar o nível geral de preços daquela economia. Quando a gente faz isso, a gente está utilizando a versão absoluta, né, a versão absoluta aí da paridade do poder de compra. Não utiliza produtos específicos, utiliza o nível de preços geral da economia. Quais são as críticas que se tem a esse tipo de teoria, né? A teoria da paridade do poder de compra, a lei do preço único? Bem, primeiro, a gente não considera, né? Ela não considera os custos de transação. A gente sabe que existem custos de transação entre uma moeda e outra. As coisas não acontecem de forma tão simples assim. Existe aí para poder você, digamos assim, o produto Big Mac é mais barato nos Estados Unidos. Não tenho condições de ir lá para comprar só por causa disso. Né? Existem diversos custos de transação. Esses custos de transação geralmente compõem, né, o que a gente chama os bens não transacionáveis. Né? Os bens não transacionáveis. Professor, o que são esses bens não transacionáveis? Vamos citar como exemplo um corte de cabelo. Se o corte de cabelo for mais barato em Buenos Aires do que no Rio de Janeiro, por exemplo, você não vai viajar para Buenos Aires para fazer o seu corte de cabelo, vai? Com certeza não. Os custos de transação são muito altos e isso classifica ele como um bem não transacionável. Okay? Existem diversos outros que a gente pode citar aí como exemplo e mesmo quando temos essas diferenças de preços, a gente não pode simplesmente dizer que o consumidor vai mudar de local para comprar o outro produto que está mais em conta.
tá certo? E, por fim, a última crítica é que considera as cestas homogêneas. Como assim, professor? Está considerando que os diversos países consomem a mesma cesta padrão. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Os países têm culturas diferentes e os produtos muitas vezes mudam, né, o nível de consumo, a cesta de consumo entre as pessoas que moram em países diferentes geralmente não são os mesmos, tá? E isso, né, a lei do preço único não considera que ela vai pegar sempre os produtos, os mesmos produtos. Tranquilo? Vamos continuar. Bem, finalizando a nossa aula, a gente tem aqui a versão relativa. Vocês viram que a gente estudou a versão absoluta e aqui a gente vai ver a versão relativa, né, da paridade do poder de compra. Bem, a versão relativa não busca determinar os termos absolutos, e é por isso, claro, que ela vai se chamar de versão relativa. Não busca determinar em termos absolutos o valor do mercado da taxa de câmbio, mas ela vai tentar explicar, né, como se dá a correção cambial ao longo do tempo. E, para tanto, ela utiliza essa fórmula aqui, né? Utiliza essa fórmula, onde o ΔE é a variação da taxa de câmbio em determinado período de tempo. O π, né, é a inflação doméstica no mesmo período, e ele com asterisco, né, eu não coloquei aqui, mas deixa eu colocar aqui no pincel, com asteriscozinho aqui, tá bem aqui na fórmula, ele vai ser a inflação externa no mesmo período. A ideia é que, partindo de uma situação de taxa de câmbio real de equilíbrio, para que esta possa ser mantida, a taxa de câmbio nominal deve ser corrigida pelo quê? Pelo diferencial de inflação, não considerando as modificações na taxa de câmbio real da economia. A versão relativa, ela traz exatamente esse conceito. Bem, pessoal, nós aprofundaremos esse tema em outros vídeos. Agradeço você por ter assistido essa aula introdutória. Desejo a você bom estudo.